Está no ar mais uma edição do Revista TST, com tudo que é destaque no Tribunal Superior do Trabalho. E na sua revista eletrônica de hoje, ex-empregado do Banestado demitido sem justa causa tenta reintegração ao emprego, mas tem o pedido negado pelo TST. Gerente que cometeu assédio moral é condenado a ressarcir a empresa que pagou indenização à vítima. Uma entrevista com a ministra Kátia Magalhães Arruda, coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Incentivo à Aprendizagem. Esses e outros destaques, agora no Revista TST. Hoje vamos começar o programa com um julgamento de destaque da Seção 1 de Dissídios Individuais do TST, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. O caso envolveu um trabalhador de um banco da Administração Pública Indireta do Paraná, que foi demitido sem justa causa. Ele entrou na Justiça pedindo a reintegração ao emprego e o pagamento dos salários vencidos. Ao avaliar o caso em segunda instância, o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná observou que o banco era integrante da administração pública indireta do Estado e que, nesse caso, a privatização da instituição não alterou o contrato de trabalho dos empregados já admitidos pelas regras anteriores. Por isso, o regional aceitou o pedido de reintegração do trabalhador. Mas a empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, alegando ser possível a dispensa imotivada de empregado de economia mista, de acordo com norma interna da instituição. O caso chegou à Seção 1 de Dissídios Individuais depois de passar pela 5ª turma do tribunal, que decidiu pelo não conhecimento do recurso do banco, com base na súmula 126, que impede o reexame de fatos e provas. Na época, a integrante da SDI1, relatora ministra Delaide Miranda Arantes, também rejeitou o recurso. A ministra afastou a alegação da empresa de ter havido contrariedade à súmula 345 do TST, que definiu que o regulamento interno de pessoal do Banco do Estado de Pernambuco, na parte que trata do regime disciplinar, não garante a estabilidade aos empregados. Para a ministra, a súmula 345 se limita à interpretação do regulamento interno de pessoal do Banco do Estado de Pernambuco, enquanto o caso gira em torno de norma regulamentar diversa. Por não poder rever fatos e provas, a relatora afastou também a contrariedade à orientação jurisprudencial 247, apontada pela empresa. A OJ diz que o servidor público seletista, concursado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, pode ser dispensado sem justa causa. O processo foi retomado em março e o ministro Aloísio Corrêa da Veiga apresentou o voto divergente da relatora. Para o ministro, o trabalhador não deveria ser reintegrado ao emprego nem receber os salários vencidos. Isso porque a norma interna do banco cita apenas a dispensa por justa causa, não fazendo menção alguma a possíveis casos de demissão imotivada. O ministro Márcio Eurico Vitral Amaro também teve o mesmo entendimento da divergência. Entendo que a dispensa aqui depende de motivação e porque a previsão regulamentar, no caso, ela faz referência expressa só à dispensa por justa causa. Já o ministro Brito Pereira votou com a relatora. O Tribunal Regional registrou apenas que ela, falando-se da norma, se não cria uma estabilidade genérica de todos os empregados, demonstra a necessidade de procedimento administrativo para aplicação da penalidade e vai. E aí conclui, assim, para aferir a veracidade da assertiva da parte de que referida norma não se aplica ao reclamante, seria necessário o reexame de provas e fatos. De fato, que nós não temos aqui o teor da norma. Acompanharam a relatora, a ministra Delaide Miranda Arantes. Pelo não conhecimento do recurso, os ministros Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto Freire Pimenta, Alexandre Agra Belmonte, Cláudio Brandão e Brito Pereira. E seguiram a divergência aberta pelo ministro Aloísio Corrêa da Veiga. Pelo conhecimento e provimento do recurso do banco, os ministros Renato de Lacerda Paiva, Guilherme Caputo Bastos, Márcio Eurico Vitral Amaro, Valmir Oliveira da Costa e o presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho. Com o empate, prevaleceu o voto do presidente e o banco não vai ter que reintegrar o trabalhador ao emprego.
E também teve julgamento importante na seção 2 de dissídios individuais. E quem acompanhou os trabalhos por lá e tem mais informações é o repórter Rafael Porfírio. Olá, Rafael, o que você traz de destaque para a gente? Olá, Ana, o destaque é sobre suposta prova falsa. Ao serem condenadas solidariamente a pagar verbas trabalhistas devidas e indenização por assédio moral a uma ex-auxiliar administrativa, duas empresas de serviços médicos pediram para que o processo fosse anulado, porque uma testemunha teria mentido tanto no inquérito policial quanto na justiça, ao afirmar que não era amiga íntima da trabalhadora. Ana, coube ao relator, ministro Alberto Bresciani, analisar o recurso da empresa juntamente com os demais ministros da SDI2 para saber se o caso já transitado em julgado poderia ser rescindido, conforme o artigo 485 do Código de Processo Civil. É com você. Ok, Rafael, muito obrigada pelas informações. Bom, e acompanhe agora o desfecho deste caso. Antes do recurso chegar ao Tribunal Superior do Trabalho, o caso foi analisado no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região em Brasília. A defesa afirmou que descobriu por outra pessoa que a testemunha era amiga íntima da reclamante, com base em um site de relacionamento da internet, o extinto Orkut, em que algumas conversas mostrariam o grau de intimidade das duas. Mas os desembargadores do TRT da 10ª Região negaram o pedido ao concluírem que o depoimento da pessoa que falou sobre as conversas no Orkut para a empresa não revelou troca de favores e que nem mesmo a amizade íntima seria suficiente para indicar a falsidade da prova testemunhal. A empresa recorreu ao TST com base no artigo 485 do antigo Código de Processo Civil, ainda em vigor na data do julgamento. O inciso 6º do artigo ressalta que a sentença pode ser desfeita quando se fundamentar em prova falsa, colhida em processo criminal ou na ação rescisória. Mas, durante o julgamento do caso pela seção 2 de dissídios individuais, o relator ministro Alberto Bresciani verificou que não havia elementos que evidenciassem contradição entre a realidade e as informações prestadas pela testemunha da trabalhadora no processo, e nem motivos para aceitar os fatos como novos documentos e rescindir a decisão. A eventual amizade íntima não redundaria na falsidade do quanto informado e que levou à condenação da autora por danos morais, na medida em que a decisão rescindenda também se calcou no depoimento pessoal do representante da empresa, do sócio da empresa. Para que a prova considerada falsa levasse ao desfazimento da decisão rescindenda, necessário que fosse forte bastante para tal desiderato que não ocorre no processo, na medida em que toda a argumentação está calcada na existência de amizade íntima entre testemunha e reclamante no processo matriz, o que por si só não leva à falsidade do que teria dito a testemunha, ainda que o dissesse como informante. Ao acompanhar o voto do relator, o ministro Barros Levenhagen explicou por que o conceito de prova falsa não se enquadra neste caso. Sequer eu poderia fazer essa correlação entre amizade e prova falsa, ou tentar desqualificar o depoimento da testemunha por ser amiga, agora em ação rescisória, quando no processo original não se ofereceu contradita. Então, aqui nós estamos no fenômeno da despersonalização da prova. Pouco importa quem tenha produzido a prova, o juiz faz a avaliação da prova para formar a sua convicção. E ainda que tivesse havido contradita, ela seria ouvida como informante. Por unanimidade, os ministros da SDI2 negaram o pedido das empresas. Com isso, ficou mantida a condenação ao pagamento de verbas trabalhistas e de indenização por assédio moral. E fique atento, o Pleno do TST aprovou em sessão extraordinária novas alterações e atualizações de súmulas e orientações jurisprudenciais. As mudanças foram feitas para adequar o andamento dos processos trabalhistas ao novo Código de Processo Civil. E você pode conferir cada uma delas no site tst.jus.br. O conteúdo de 7 súmulas foi modificado. Outras 7 súmulas continuaram com o mesmo conteúdo, mas foram atualizadas. E 17 orientações jurisprudenciais das sessões de dissídios individuais 1 e 2 do TST também foram atualizadas. E no próximo bloco, gerente que cometeu assédio moral é condenado a ressarcir a empresa que pagou indenização à vítima.
Estamos de volta com Revista TST e chegou a hora de fazer um giro pelas turmas do tribunal com algumas decisões de destaque. A gente começa o nosso giro com uma decisão da 7ª turma. A turma não conheceu o recurso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos contra a decisão que determinou a inclusão dos netos de uma agente de Correios que tinha a guarda judicial dos menores como seus dependentes no plano de saúde. A empresa alegou que seu regulamento autoriza a inclusão somente nos casos em que os dependentes estejam em processo de adoção. Mas, ao analisar o caso, o relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues, manteve o entendimento de que o tratamento diferenciado da norma regulamentar viola princípios constitucionais de proteção à criança e ao adolescente. E uma empregada do Colégio Antônio Vieira, em Salvador, que teve a dispensa anulada, deverá ser reintegrada ao serviço. Isso porque a 8ª turma reformou decisão anterior e considerou que a demissão foi discriminatória, já que a trabalhadora sofria de esclerose múltipla. Na reclamação trabalhista, a profissional alegou que foi demitida após 19 anos de serviço, quando descobriu que tinha a doença. O ministro relator do caso, Márcio Eurico Vitral Amaro, aplicou a súmula 443 do TST, que presume discriminatória a demissão de empregado portador de doença grave. E o nosso próximo destaque é da 4ª turma. Um ex-gerente que cometeu assédio moral terá que ressarcir a empresa que pagou indenização à vítima. O Tribunal Regional do Trabalho de Sergipe manteve a sentença de primeira instância, que aceitou o pedido da empresa para ressarcimento de R$ 110 mil pelo ex-gerente assediador. O valor corresponde à quantia paga pela empresa à trabalhadora vítima de assédio moral, que era subordinada a ele. O caso chegou à 4ª turma do TST, que também negou seguimento ao recurso do gerente. A relatoria foi do ministro João Oreste Dallazen. Considerou ainda que a condenação do reclamante ou agravante em reconvenção ocorreu com arrimo na responsabilidade do empregado em face do empregador, consoante vaticina o artigo 934 do Código Civil de 2002, que enseja o direito de regresso daquele que ressarciu o dano causado por outrem. Os demais ministros acompanharam o voto do relator e assim ficou mantida a condenação do ex-gerente. E o nosso giro de notícias continua, agora com um destaque da 5ª turma. Um servente de pedreiro da construtora Andrade Gutierrez conseguiu na Justiça o direito ao adicional de insalubridade em grau médio devido ao manuseio de cimento. Ele alegou que nunca recebeu os equipamentos de proteção, como luvas, protetor facial e óculos de proteção. Ao analisar o caso, o relator, ministro Guilherme Caputo Bastos, afastou a alegação de contrariedade à súmula 80 do TST, que exclui o adicional quando a insalubridade é eliminada mediante o fornecimento de EPIs. Conforme destacado pelo TRT, os equipamentos de proteção individual não são suficientes para afastar a insalubridade do manuseio do cimento, pois não protegem todas as partes do corpo expostas ao produto. E quase 3 mil pessoas curtiram essa notícia na página do TST no Facebook e mais de 100 deixaram um comentário. A Eliane Santos escreveu: merecido. Uma empreiteira desse porte não oferecer nenhum EPI, ela considerou um absurdo. E você, quer dar a sua opinião? Curta a página do TST no Facebook e deixe o seu comentário. O endereço é facebook.com/TSTJus. E no próximo bloco, uma entrevista no estúdio sobre a lei da aprendizagem no mercado de trabalho com a ministra Kátia Magalhães Arruda. E veja agora outras notícias de destaque. O presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, e a ministra Maria de Assis Calcin participaram do lançamento da edição comemorativa de 10 anos do Anuário da Justiça do Brasil, que ocorreu no Supremo Tribunal Federal.
Nas páginas da seção destinada ao TST, o destaque foi para a celeridade e qualidade dos julgamentos, alcançados devido ao aumento da produtividade dos ministros, às novas técnicas de gestão e ao rigor adotado na admissão dos recursos de revista. O Anuário da Justiça menciona ainda o esforço concentrado para a uniformização da jurisprudência após a aplicação da lei que mudou a sistemática de admissibilidade de recursos. E terminou o curso o novo CPC na perspectiva da Instrução Normativa 39 de 2016. Ao longo do mês de abril, ministros que elaboraram a instrução normativa deram aulas a servidores e chefes de gabinete. Algumas palestras já estão disponíveis no canal da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT. Acesse youtube.com/ENAMAT. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Renato de Lacerda Paiva, realizou correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo. Durante 5 dias, o corregedor avaliou os serviços judiciais e administrativos do TRT. Entre os dias 13 e 17 de junho, a Justiça do Trabalho vai promover a segunda semana de conciliação trabalhista, cujo objetivo é estimular acordos na solução de litígios. As empresas interessadas em participar têm até o dia 13 de maio para entrar em contato com o Tribunal Regional do Trabalho de sua respectiva região para apresentar os processos com possibilidade de acordos. E hoje aqui no estúdio eu recebo a ministra Kátia Magalhães Arruda, que é coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Incentivo à Aprendizagem. E é justamente sobre aprendizagem que nós vamos conversar. Obrigada pela presença, ministra. Olá, tudo bem? Tudo bem. Bom, ministra, este ano a Lei de Aprendizagem, que dita as regras para a contratação do jovem aprendiz, será o foco do Programa de Combate ao Trabalho Infantil. Quais ações e parcerias estão previstas? Então, conversando com várias instituições que lidam com a questão do combate ao trabalho infantil, nós chegamos à conclusão de que era muito importante traçar um grande debate, uma grande conscientização que envolvesse a lei da aprendizagem. Por quê? Nós temos em torno de 3.300.000 crianças e adolescentes no trabalho infantil da forma precária e informal, sendo que 80% desse índice poderia estar na aprendizagem, com direito à escola, com direito à formação técnica, metódica e com todos os direitos seletistas, carteira assinada, hora regular de trabalho. Então, a nossa ideia foi, bom, se é proibido qualquer trabalho abaixo de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, por que não trabalhar esse tema? Trabalhar o tema da aprendizagem, a aprendizagem legal, a aprendizagem que permitirá a esse adolescente, no futuro, ser bem engajado no mercado de trabalho. Qual a importância, ministra, do cumprimento da Lei de Aprendizagem para o Programa de Combate ao Trabalho Infantil? É exatamente esse o enfoque, né? Se nós temos crianças e adolescentes em carvoarias, em lixões, em formas precárias, e esses adolescentes, particularmente os que têm acima de 14 anos, poderiam estar bem inseridos com essa formação técnico-metódica, por que não trabalhar com esse tema que a própria Constituição Federal garante e que, na verdade, a aprendizagem ela é um direito desse adolescente. Além de ser um direito do adolescente, repercute positivamente para a sociedade, porque vamos imaginar uma empresa que tenha vários jovens na aprendizagem. Essa empresa, amanhã, quando estiver procurando no mercado de trabalho uma pessoa para contratar, obviamente vai preferir aquele jovem que teve toda uma formação teórica e prática também dentro da empresa. Então, acaba sendo importante para a própria qualificação da mão de obra no Brasil. Ministra, de que forma a Justiça do Trabalho vem atuando para a inclusão do jovem no mercado de trabalho formal? A Justiça do Trabalho tem atuado como parceira, porque essa é uma questão de política pública e que o principal objetivo, na verdade, a principal atividade deve ser feita através do governo federal. Mas nós temos hoje uma parceria que envolve o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho para divulgar o tema da aprendizagem e temos algumas iniciativas. Por exemplo, próximo do 1º de maio, de 2 a 6 de maio, nós faremos a Semana Nacional de Aprendizagem, audiências públicas, seminários,
travando debate sobre o tema. Nós temos vídeos institucionais que pretendemos divulgar, falando o que é a Lei do Aprendiz, por que ela é importante para a sociedade, além de conferências, palestras, textos escritos, todo um trabalho de conscientização sobre essa questão. Bom, ministra, e sobre esse tema, sobre a Lei da Aprendizagem, sobre a Semana da Aprendizagem, a gente recebeu algumas perguntas que foram enviadas para nós pelas redes sociais do TST. Vamos conferir, então? A primeira pergunta é essa daqui. Ela foi enviada pela Ildilene Dias. Ela quer saber qual a jornada de trabalho correta que um aprendiz deve realizar. O aprendiz, ele tem como a jornada normal de 6 horas. Por quê? Porque ele precisa conciliar o trabalho com a escola e a sua formação técnica. Então, o que a lei diz é que até 6 horas, se ele já tiver completado o ensino fundamental e médio, poderá ser 8 horas. Mas, em geral, o aprendiz é aquele que ainda está no ensino fundamental ou no ensino médio. Ministra, algumas empresas de grande e médio porte não estão cumprindo a determinação para a contratação de aprendizes. A que a senhora atribui esse descumprimento? Essa é uma questão que nós temos discutido bastante, né? Algumas leis pegam, outras leis não. E a nossa ideia é que falta conscientização do grande empresariado brasileiro sobre essa questão, embora nós percebamos que cada vez mais eles estão se inserindo, estão entendendo essa importância. Em todos os países do mundo há aprendizagem. Nos países desenvolvidos, inclusive, o tema da aprendizagem é um tema muito importante para a grande empresa. Então, nós queremos que venha a ser assim também no Brasil. Bom, ministra, nós temos mais uma dúvida que chegou pelo Twitter. Olha só a pergunta. As súmulas 244 e 378 do TST também serão aplicadas aos aprendizes? Bom, ministra, antes de responder essa dúvida, explica para a gente do que trata cada uma dessas súmulas. Bom, primeiro o que é súmula? Vamos falar assim bem genericamente, a súmula é um resumo da jurisprudência de um tribunal superior. Então, a 244, ela garante a estabilidade à gestante e a 378 ao acidentado. Então, o que é que entende o Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, que é a jurisprudência que nós acompanhamos, o Tribunal Superior do Trabalho acompanha, que mesmo nos contratos por prazo determinado, é possível a garantia à gestante e a garantia daquele empregado que sofre um acidente de trabalho no emprego. Então, da mesma forma que é garantido para o empregado normal, também haverá a garantia para o aprendiz, porque ele também está no contrato de trabalho. É importante perceber, o contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho, só que um contrato de natureza especial, porque vinculado à educação e à formação técnica. E a Semana Nacional da Aprendizagem vai esclarecer dúvidas desse tipo, ministra? O principal objetivo da Semana de Aprendizagem é chamar a empresa à participação. Então, chamar a conscientização da sociedade. É claro que existirão debates, existirão palestras, então penso que toda essa matéria envolvendo a lei da aprendizagem, a eficácia da lei da aprendizagem, poderá ser abordada. Bom, nós temos mais uma pergunta que chegou pelo Twitter. Vamos conferir, ministra? Será admitido o contrato de experiência na sequência do contrato de aprendizagem, tendo em vista o artigo 452 da CLT? Uma pergunta muito inteligente, porque o contrato de experiência, ele é um contrato voltado para aquele empregado que está começando no trabalho e o empregador quer perceber se ele vai estar apto ou não para aquela atividade a ser desenvolvida. O contrato de aprendizagem, por sua vez, ele é um contrato que ele tem um caráter especial ligado à formação técnico-metódica, mas ele também é um contrato por prazo determinado. Então, em geral, o que diz o artigo da CLT? Que não é possível num prazo de 6 meses, a sucessão de um contrato por outro. Se o contrato por prazo determinado, referente à lei da aprendizagem, só é até 2 anos, e ele já esteve na empresa, ele já desenvolveu a sua atividade na empresa, a rigor o empregador já conhece o trabalho dele. Então, me parece, a princípio, que não há muita relação do contrato de experiência com o contrato de aprendizagem, se nós imaginarmos o objetivo de cada um. Para que a experiência, se o empregador já conhece aquela pessoa e já sabe se ele está ou não apto para a atividade. Mas são reflexões, né, sobre o tema. Bom, a gente tem mais uma dúvida. Essa chegou para o Facebook do TST. É a pergunta do Rafael Santos. Ele quer saber o seguinte: quando o aprendiz é efetivado pela empresa, ele tem direito a receber rescisão referente ao período de aprendiz?
Sim, ele tem direito a receber a rescisão. O aprendiz, ele tem direito às férias, ele recebe 13º salário, ele tem carteira de trabalho anotada e ele tem a rescisão contratual. Ministra, a gente tem mais uma pergunta. A mesma pessoa poderá figurar como aprendiz em outra função para a mesma empresa? Vamos pensar o seguinte, se o contrato de aprendizagem só pode ser feito até 2 anos, para responder essa pergunta, nós teríamos que fazer algumas análises. Vamos imaginar que essa pessoa tenha feito 2 cursos de formação, porque o contrato de aprendizagem ele tem que estar vinculado à formação técnica que ele está recebendo. Então, vamos imaginar que ele esteja fazendo um curso técnico de arquivista e depois ele faz um curso técnico de secretariado. Um exemplo aleatório. Então, só será possível essa hipótese se ele fizer 1 ano de um e 1 ano de outro. Ele não poderá, por exemplo, passar 2 anos como aprendiz numa atividade, mais 2 anos como aprendiz em seguida, porque 2 anos é o prazo máximo para a aprendizagem. E, por fim, ministra, quais incentivos fiscais e tributários para as empresas que contratarem aprendizes? A lei prevê alguns incentivos. O FGTS, que em geral para os trabalhadores é de 8%, para aquele que tem o jovem aprendiz vai ser de 2%. Não há aviso prévio indenizado, porque como é um contrato por prazo determinado, o aprendiz ele já sabe quando termina o seu prazo. Então, são alguns incentivos, mas eu penso que o mais importante e fundamental de todos é a própria empresa cidadã, a empresa perceber que está contribuindo para erradicar o trabalho infantil, que está contribuindo para garantir o direito à aprendizagem desse adolescente. Ok, ministra, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui no Revista TST. Eu que agradeço. E esta edição do Revista TST termina aqui. Você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho em texto, áudio e vídeo pelo nosso aplicativo. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau!